tentar crescer rápido quase me fez desistir de criar conteúdo. E eu acredito que 50 inscritos não é pouco. São 50 pessoas que escolheram me ouvir nesse mar infinito de conteúdo. São 50 pessoas que quiseram continuar ouvindo. E acredito que isso mostra que a constância é mais importante do que apenas deixar uma ideia no ar. Eu acreditava que criar conteúdo tinha que ser uma coisa difícil, tinha que ser uma coisa de outro mundo. Aonde eu não devia ser eu mesmo, aonde eu não devia criar de um jeito leve. E tem um custo muito alto performar essas ideias de o que a gente acha que o outro quer que a gente seja. E chegou um momento que eu simplesmente percebi em algumas conversas que era mais importante eu fazer um conteúdo que fosse relevante pra mim e pras pessoas que eu queria me comunicar do que só tentar criar qualquer coisa que parecesse fazer sentido. E um sentido meio artificial, porque na internet a gente vê muitas coisas de como crescer rápido, como performar muito bem num vídeo e como fazer um gatilho mental muito forte. Mas eu decidi ir mais ou menos por um outro lado. Eu decidi desacelerar um pouco. Por mais irônico que pareça, desacelerar pra mim significou fazer mais vídeos. Mais vídeos mais simples, vídeos mais fáceis de editar, um método um pouco mais rápido do que eu tava fazendo. E assim eu consegui ficar mais feliz com o meu conteúdo. E eu acho que essa é uma boa forma da gente criar sem se perder. Lembrar da nossa essência, lembrar dos nossos sonhos e simplesmente criar o que a gente gostaria de consumir. A gente não pode odiar o processo que a gente usa para fazer alguma coisa que a gente faz todo dia. Porque senão a gente vai entrar em burnout. E eu acho que isso mostra uma grande diferença entre o que é disciplina e o que é violência. A disciplina, ela parte de um pressuposto que a gente consegue fazer aquilo que a gente está fazendo todo dia. Mas a violência mostra que a gente está excedendo um limite. Então, eu acredito em sistemas mais gentis de criação, que a gente pode simplesmente criar de uma maneira mais simples. Isso tem funcionado para mim esses dias. Essa primeira semana de criação de conteúdo, que fez com que a gente juntasse 50 pessoas que gostam do que a gente gosta. De desenho, de ideias, de como enfrentar esses problemas que um artista enfrenta. E eu acho que essa é a forma que a gente respeita o nosso limite. Colocando a linha entre a parte de ser violento com a gente, obrigando a gente a fazer algo porque é uma obrigação de uma maneira rígida, e tentar fluir um pouco mais dentro da arte, pelo menos, que para a maioria das pessoas é só um hobby. Não só num sentido de menos significativo, mas ele não precisa ter esse peso todo. E se a arte for tão importante para você, eu acredito que você tem que tratar ela um pouco melhor. Tratar ela com carinho, o processo de uma maneira mais delicada e mais gentil com você. E esse é um dos motivos pelo qual eu tô desenhando um lobo-guará. Eu gosto muito de desenhar lobo-guará, não sei porquê, sempre foi um fascínio meu desenhar esse animal e acho ele tão bonito, acho ele meio mágico. E eu acho que desenhar ele me faz feliz, então eu decidi desenhar ele pra comemorar esses 50 inscritos. Eu acredito que se a gente acaba criando sem clareza e sem intenção as coisas que a gente tá fazendo, a gente acaba perdendo um pouco do foco. E a gente acaba criando por pressão ou comparação ou, sei lá, medo ou qualquer coisa ruim que venha junto com a dor de querer criar. E a gente só tem que reencontrar o porquê a gente faz as coisas, porque isso é importante. E eu acho que a importância vem de ter uma vida um pouco mais saudável e um pouco mais feliz. Um bom exercício prático para procurar clareza nas nossas produções é entrar em contato com as coisas que a gente não queria entrar em contato. Sentimentos que a gente negava e coisas que a gente foi largando ao longo da vida. Eu imagino que desenhar seja uma coisa que muitas pessoas daqui têm medo de fazer. Afinal, a gente pode ser julgado, a gente pode, sei lá, fazer um traço errado, e tudo isso dá medo. Mas se a gente tiver clareza do que a gente tá fazendo e de onde a gente quer chegar, mesmo que a gente só queira se divertir com o processo,
a gente consegue chegar num ponto onde essas coisas não incomodam mais, esses medos, incertezas. Acho que eu criei uma grande romantização do que era viver de arte e basicamente eu percebi que só são pessoas normais e que arte, na real, é só mais um trabalho. Eu acho que eu perdi um pouco do sentido de desenhar esses últimos tempos. Mesmo que eu estivesse desenhando muito todo dia. Eu não tava desenhando nada que não fosse em relação a trabalho, sabe? Eu não me permitia parar pra criar algo que eu gosto, só porque eu gosto. E hoje, que a gente tá comemorando, eu decidi largar a mão e fazer algo que eu gosto, porque eu gosto. Uma coisa que me ajudou muito a lembrar disso foi esse presente que eu recebi, que é basicamente um caderno de sketchbook, onde eu comecei a desenhar várias coisas, vários desenhos dos meus amigos e as pessoas que eu gosto. E são rascunhos e desenhos simples. Até cheguei a comprar essas canetas. E comprei um material barato e simplesmente fui em frente e comecei a desenhar porque eu queria desenhar. E nesse caderno eu decidi registrar memórias de momentos que eu tava passando com as pessoas que eu amo. Então eu acredito que a gente precisa de um equilíbrio um pouco mais realista em relação à arte que a gente produz para trabalho e a arte que a gente produz pra gente mesmo. Se der tempo, faça a arte que é pra você mesmo. Assim a gente não esquece porque a gente queria tanto fazer isso. Acho que é por isso que a maioria dos artistas estão em burnout. Não é porque eles não têm talento ou, sei lá, não conseguiram crescer na vida. A gente vive num ambiente digital muito acelerado e a gente tem essa lógica de performance infinita, onde basicamente a gente tem que produzir infinitamente para alguém. Mas essa lógica de performance infinita tem um grande impacto psicológico. E eu acredito que uma boa maneira, pelo menos individual, de se proteger é criando como forma de se cuidar. Eu acredito que o autocuidado pode ter grandes impactos na vida das pessoas e a gente tem que ter um ritmo um pouco mais humano e menos do algoritmo. E acho que toda essa lógica me fez perceber que eu precisava desacelerar um pouco e um pouco mais devagar. E eu acho que eu comecei a entender o que devagar realmente significa. Eu recebi uma dica de um professor meu do curso de que eu devia simplesmente pensar um pouco melhor quais batalhas eu compro. E porque ele via o quão estressado eu tava de produzir todo o jogo e produzir todas as coisas que eu tava fazendo. Uma outra coisa que eu percebi é que eu não tinha que metrificar o meu valor em relação às visualizações. Claro, os números impactam a nossa autoestima, né? Eu adoro quando um vídeo meu performa bem, acho incrível quando eu consigo atingir mais pessoas. Mas o importante agora é só manter a constância, porque eu sei que eu vou melhorar. Eu sei que quanto mais eu produzir, melhor vai ficar. Como esses desenhos. Eu fiz o primeiro desenho, eu não gostei muito, já fui pro próximo. E quanto mais a gente faz, melhor fica. Acho que criar mundos gentis, até que quando de uma maneira individual, é um ato muito forte para lutar contra essa cultura do apocalipse. E eu acho que é disso que o estúdio fala, sobre reencantar o mundo, sobre achar a possibilidade de ter um mundo melhor. E eu acho que a arte pode ser considerada uma forma de resistência, junto com o autocuidado. E eu acho que se eu estivesse começando hoje, de novo, esse processo todo de arte, eu tentaria curtir um pouco mais o processo e tentar entender mais cedo que tá tudo bem, as coisas vão se encaixar. A gente só tem que partir pro próximo desenho. E eu acho que eu não quero ser um artista produtivo. Eu acho que eu quero só ser alguém que cria. Que cria-se, que se relaciona com as pessoas e eu adoraria que isso me sustentasse de alguma forma. Mas eu vejo que a gente acabou criando uma cultura de produtividade que não valoriza essa velocidade de conteúdo, por exemplo. Eu acho que pelo menos algumas pessoas, as que se identificarem, vão valorizar essa lentidão. E a gente tem que redefinir um pouco o que é sucesso pra gente. Eu acredito que sucesso pra mim, nesse momento,
de se reconectar com a criação de conteúdo seria conseguir me conectar com pessoas que pensam como eu. E como vocês podem ver, o primeiro desenho não ficou tão bom, mas só foi continuar que eu consegui chegar num resultado muito melhor. E pelo menos por enquanto eu tô criando pros meus amigos e pras pessoas que eu gosto. Eu não sei como vai ser quando eu tiver um público maior. Eu acho que não necessariamente criar menos faz a gente criar melhor, mas criar mais calmo, criar mais tranquilo e criar sem medo. Quando a gente tá com medo, a gente tá se anestesiando e a gente não consegue perceber as coisas. E pra desenhar é muito importante a gente estar atento e percebendo o mundo à nossa volta. E se você não conseguir criar todo dia, tá tudo bem. Você, como eu já disse, existem dias bons, existem dias terríveis, mas a maioria dos dias são simplesmente neutros. São dias normais, dias que nada demais acontece. E são nesses dias que a gente consegue criar os nossos hábitos. E como eu também já disse, a gente tem que acreditar no longo prazo. Porque só com longo prazo a gente consegue fazer coisas maiores. Se eu não tivesse continuado os desenhos por tanto e tanto tempo, eu não teria chegado no ponto que eu cheguei de uma qualidade de arte que me agrada. Eu acho que esse aqui vai ser o lobo-guará que eu fiz. E esse aqui é um rascunho. Que tá bem melhor que o primeiro. E eu acho que aqui a gente consegue ver claramente o que eu tava querendo dizer com a constância e o progresso vem de pouco em pouco. O primeiro lobo que eu fiz, ele tava bem mais engessado. O segundo lobo tava bem mais confiante, bem mais legal. De uma maneira que eu gosto. E que é mais autêntica pra mim. Então, com isso, eu acho que o que eu quero dizer é: siga seus sonhos de uma maneira pequena, de pouco em pouco. Faz o que você quer fazer, de pouco em pouco. E você vai ver que vai chegar uma hora que as coisas vão evoluir. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.